Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Se você puder, por favor, repita assim comigo. Diga: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para peneirar a tua vida como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Vou ler mais uma vez. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Amém? Amém? Irmãos, tem uma frase do grande avivalista John Wesley, que certa vez ele disse assim: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. A conversão tira o cristão do mundo, mas é a santificação que tira o mundo de dentro do cristão. Isso não significa que você vai se tornar um alienígena ou um alienado. Há quem se torne, está errado. Porque eu acho engraçado quando alguém diz assim: não, porque eu não sou do mundo. Veja, há uma diferença entre você não ser do mundo e você não ser mundano, porque você ainda está vivendo nesse mundo. Amém? Porque se você não tiver, você é um bicho. Eu estou vivendo aqui e já fico preocupado. Se você está aqui vivendo nesse mundo, você trabalha, você se alimenta, você tem necessidades, você se relaciona, então isso significa que você vive nesse mundo. Amém? Jesus disse que eu e você devemos ser luz do... Fala, crente. Luz do... e sal da... Ele não diz para você ser luz da igreja e sal da igreja, que a luz da igreja é Ele, o sal da igreja é Ele. Ele disse que eu e você somos a luz no mundo e sal da terra. O que ele está dizendo é que por meio daquilo que recebemos nesse lugar, por meio daquilo que nos tornamos nesse lugar, nós temos a capacidade de iluminar lá fora e de levar sabor lá para fora. Isso não significa que quando eu chego lá fora, eu traço uma linha de corte para dizer: você é ruim e eu sou bom, porque eu conheço Jesus e você não. Essa linha de corte, ela tem que abrir um caminho que diz assim: eu sou ruim e você também. A diferença é que eu estou tomando remédio e você não. Esse remédio se chama Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo me levou para esse lugar de conversão. Aleluia, amém? Agora, a partir do momento em que eu continuo bebendo desse remédio, em que eu continuo tomando desse remédio, eu estou passando por um processo de santificar. E esse processo significa que a minha vida continua mudando, continua sendo transformada. Então, irmãos, escute: se eu e você afirmamos que nos convertemos e a nossa vida parou de mudar, isso significa que há alguma coisa errada na origem da nossa conversão. Porque alguém que provou do amor transformador de Jesus entra nesse lugar de santificação, e esse processo continua mudando e transformando a minha vida até que Ele me chame ou até que Ele venha. Eu posso ouvir um amém? O problema, irmãos,
E aqui eu quero que você entenda isso comigo. É que muitos de nós cristãos não nos convertemos. Nós apenas nos adequamos. E qual é a diferença de alguém que se adequa para alguém que se converte? É que alguém que se adequa, ela tem um encontro emocional que mexe por um instante. E aquele encontro emocional faz com que ela mude algumas características na forma de viver. Então aquela pessoa entendeu que é melhor parar de beber, é melhor parar de chamar palavrão, é melhor parar de usar determinados tipos de roupa. Mas eu continuo fazendo coisas que desagradam o meu Senhor, só que agora de uma forma gospel. Claro que isso não acontece aqui na fonte, isso acontece em outros lugares. Aqui, meu Deus, eu olho e só vejo arcanjos, querubins e serafinas e parafinas. Esse processo faz com que a gente se torne só uma versão gospel daquilo que a gente era antes de ter essa experiência de adequação. E por que isso acontece? Porque a minha casa, o meu lugar seguro, continua revelando que eu não me converti. Porque o altar da minha intimidade continua corrompido. Irmãos, as pessoas que mais precisam afirmar que mudaram são aquelas que menos mudaram. As pessoas que mais precisam informar aquilo que fazem para Deus são aquelas que menos fazem coisas com Deus. As pessoas que mais precisam exibir os seus feitos são aquelas que menos estão fazendo e menos estão entendendo. Aquelas que mais dizem: eu já mudei muito, são as que menos mudaram. Porque entenda, quem está num processo de santificação, quanto mais olha para si, mais sujeira encontra. E quanto mais sujeira você encontra, mais arrependido você se torna. Eu posso ouvir um amém? Então eu não acredito em corações que se tornam altivos com o tempo. Eu acredito em corações que se revelam altivos com o tempo. Então quando você vê um cristão que se tornou altivo com o tempo, na verdade não é que ele se tornou, ele apenas revelou aquilo que ele escondia. Porque ele não passou por um processo de mudança genuíno, ele só passou por uma adequação. A conversão, ela muda a minha vida de dentro para fora. A conversão, ela faz um estrago no meu espírito, que eu não consigo mais ser quem eu era antes. A minha consciência é atingida de tal forma que a minha mente começa a trabalhar dentro de um nível de busca de Deus, que por mais que os outros olhem e digam assim: cara, como você busca o Senhor, na sua cabeça você entende que não está fazendo nada. Na sua cabeça você entende que ainda é muito pouco. Por quê? Porque é uma fome incontrolável, é uma sede insaciável. Quanto mais você come, mais você quer. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. E não é porque Ele não nos satisfaz, é porque quanto mais você busca dEle, mais dEle você deseja encontrar. É por isso que na sua santa palavra Ele nos ensina a conhecer e prosseguir em conhecer. Por quê? Porque quanto mais eu conheço, mais eu vou ter a necessidade de conhecer o Senhor. Pessoas que se adequam, elas transformam as suas disciplinas espirituais apenas em metas diárias. Ufa, já fiz minha devocional. Graças a Deus já orei, já escapei hoje. Graças a Deus, já fiz minha oração do dia. Eita, esse mês eu consegui até pagar o dízimo. Dízimo não é pagamento não, filho. Dízimo é primícia. Eu me lembro de uma vez, há muito tempo atrás, a long time ago. Perdão se eu não falo inglês, é porque lá de onde eu venho, Mandacaru, só era acostumado. Eu me lembro de muito tempo atrás, na época de seminário, eu escutei um pastor, um senhorzinho, ele disse assim: hoje eu vou explicar para vocês o que é dízimo, da maneira teológica mais fácil
de se compreender. Eu pensei que o homem ia citar o grego, o hebraico, trazer uma ilustração. Olha o que o homem disse. O que é o dízimo? E eu aqui com um caderno, pronto para anotar, né? O dízimo é um bolo de chocolate com 10 fatias. Aí eu... que você não fez nada para receber. E alguém te deu. E disse, você gostaria de receber? Quem queria receber um bolo de chocolate de 10 fatias? Eu gordinho, estava... sim, aqui, né? Só que a pessoa que te deu o bolo com 10 fatias disse assim: dessas 10 fatias, você vai devolver uma para mim, para que eu possa formar outros bolos e sustentar isso daqui que é a minha casa. Pode ser? Mas eu fico com 9 ainda. Irmãos, naquele dia eu disse: meu Deus do céu, que bolo de chocolate maravilhoso. É como se Deus me dissesse assim: olha, tudo o que você está recebendo, você só vai me devolver 10%. Ele só tem um problema. E eu fiquei atento ouvindo. Ele disse: é que alguém que não reconhece que tudo que tem veio do Senhor, jamais conseguirá devolver a fatia, porque ele acha que ele comprou o bolo. Isso se aplica para tudo na nossa vida. Nós não conseguimos devolver para Deus as coisas que nós acreditamos que nós compramos. Nós não conseguimos devolver para Deus as coisas que nós acreditamos que nos pertencem e não pertencem ao Senhor. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de entregar o nosso tempo para Deus. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de entregar as primícias das nossas horas, Vitinho, para Deus. É por isso que a gente consegue fazer hora extra no trabalho para trocar de carro, mas a gente não consegue passar 1 hora a mais na presença do Espírito, porque a gente se adequa muito fácil, mas a gente tem muita dificuldade em se converter, porque converter é matar o que eu vejo. Converter é acreditar que aquilo que eu sou ainda não é suficiente para agradar o coração de Deus. Agora, irmãos, de quem nós estamos falando? E em que altura da vida nós estamos falando desse homem? Pedro, Pedrão, Kefas, a rocha, o homem Simão, que Jesus dá um nome para ele. Diz: ei, não vou te chamar mais de Simão, eu vou te chamar de Kefas. Imagina Pedro. Kefas é rocha, pedra. Meu Deus. Aí um dia ele chega para Pedro e diz: Pedro, eu tenho uma palavra para tu. Imagina Pedro, já está aqui para receber a palavra. Porque tem gente que é assim, né? Você diz assim: rapaz, eu queria falar contigo. O cara já acha que é uma palavra profética. Você só pediu um livro emprestado. Eu tenho um amigo, eu tenho um grupo de amigos muito estranhos, né? Eu também sou estranho, então faço parte desse grupo. Um dia a gente estava numa conferência, a gente senta junto, né? No meio da conferência, senta junto, aí fica ali todo mundo meio estranho, tendo algumas impressões. Só que tem um que é estranho dos estranhos. Tipo assim, quando ele olha para a gente, fica com medo. Tipo assim, meu Deus do céu, ele está vendo todos os meus pecados. Aí tem um irmão sentado aqui, ele aqui. Estava eu sentado. Aí esse irmão olhou aqui e levantou. Rapaz, o coitado do meu amigo do outro lado aqui, ele veio na direção dele. E a gente aqui olhando assim: eita, agora. E ele veio na direção. Ele já fez assim, ó. Ele chegou na frente dele, parou na frente dele e disse: só faz aqui que eu quero pegar uma água. Ele só ia pegar uma água, não entregou palavra nenhuma. Aí ele começou a rir, fechou a mãozinha aqui e recolheu. Quando ele abriu os olhos, eu estava de frente para ele. Eu disse: eu vi. Ele disse: logo tu. Eu disse: todo mundo vai saber do que aconteceu aqui hoje. Irmãos, por que eu estou falando isso?
Porque imagina o que estava no coração de Pedro, de ver Jesus dizendo: Pedro, vem cá, eu quero te dizer uma coisa. Tu imagina, tu está no meio, andando assim com Jesus, tu é um dos discípulos, Jesus chama mais uma vez assim: Pedro, eu tenho uma coisa para te falar. Pedro já tinha ouvido cada coisa massa, né? Imagina, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está. Imagina as coisas que Pedro ouviu. Mas nesse dia Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, Satanás me pediu para peneirar a tua vida. Aí Pedro, miserável, infeliz, ainda bem que eu tenho o Senhor. E Jesus: e eu deixei. Eu não sei você, mas se eu escuto uma coisa dessa de Jesus, eu já estava assim, tipo, e agora? Aí Jesus diz assim: quando você se converter. Tipo, disse que Pedro não era nem convertido. A rocha virou um cesto desse tamanho. Quando tu se converter, ora pelos teus irmãos. É tipo assim: Pedro, tu não é convertido e os teus irmãos são piores do que tu. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, tu me viu multiplicar pães e peixes, tu me viu andar sobre as águas, tu andou sobre as águas comigo, tu me viu ressuscitar morto, curar paralítico, leproso, devolver visão para cego, audição para surdo, voz para mudo. Mas tu precisa se converter. E quando tu se converter, Pedro, ajuda os teus irmãos também a se converter. Porque o que Jesus está ensinando para Pedro é assim: Pedro, é muito fácil você olhar para tudo que eu sou capaz de fazer e achar que por causa da experiência que você viu, você se converteu. Sabe quando é que você se converte, Pedro? Você se converte quando o diabo ataca a sua vida, quando você tem todos os motivos para me deixar e ainda assim você decide ficar. Só homens convertidos permanecem, ainda que o inimigo se levante contra. E quando você se converter, Pedro, ajuda os seus irmãos a aprender, a permanecer como você permaneceu também. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. O fato de passarmos por lutas e tribulações na nossa vida significa que Deus está nos chamando para que a gente se converta um pouco mais a cada dia. Eu posso ouvir um amém? Então, quem está passando por luta e tribulação nesse momento, levante a mão. Levante a mão. Quem torce pelo Fluminense, levante a mão. As duas. Tribulação grande. Grande. Eita, tribulação terrível. Segue o líder. Sabe o que a tribulação está fazendo? Para o que persevera, ela está produzindo em você peso de glória, meu amigo. Peso de glória. O problema é que a gente quer ser um cristão algodão doce. Sabe o que é o cristão algodão doce? A gente acha que a gente só está bem com Deus quando está tudo bem na nossa vida. Então está tudo dando certo, está tudo maravilhoso. Os anjos andando dentro de casa, a gente abre o armário, a feira cai. Oh meu Deus, é muita coisa. Meu Deus, eu preciso fazer pix, minha conta está muito cheia. Vou fazer um pix aleatório para abençoar um irmão, R$1.000. Quem é esse irmão? É muito dinheiro na minha conta. É o cristão algodão doce. Ele vai orar por alguém, quando ele fala assim, em nome de... o irmão já cai. Meu Deus, é muita unção. Não, irmão. Tu vai aprender quando tu for o cristão giló. Amargo. Tu tá acorda ruim. Vai dormir, acorda na madrugada. Perde o sono. O que foi que aconteceu? Eu não sei. Aí fica ali, não, é o inimigo me acusando, trazendo dúvidas sobre a minha mente. O inimigo está me peneirando. É não, irmão. Às vezes é só o Senhor te chamando para orar. Eu estava fazendo para Amores ontem à noite. Eu e Amores, a gente estava em casa. A gente saiu, chegou cedo. Aí eu comecei a escrever. Amores disse, meu filho, eu vou dormir.
Aí eu disse, tá. Quando eu ia dizer, tá, ela estava dormindo. Aí ela dormiu, né? Porque Maurício é tipo a bela adormecida lá em casa, né, Maurício? Graças a Deus que você tem um príncipe para lhe acordar todos os dias, né? Aleluia. Não é um príncipe galego dos olhos azuis, mas é um Ken negão, né? É uma versão nova. Cada um tem o Ken que merece, né, minha filha? Graças a Deus. Até porque quem éramos nós, né? Quem éramos nós? Aí Maurício dormiu, ó. Dormiu. Feito uma princesa, estava lá. Dormiu. Eu com meus fones de ouvido. Teodoro dormindo. Eu escrevendo. Gente, quase 1 hora da manhã. Eu digo, eita Senhor, que palavra. Fechei, desliguei, guardei as coisas. Fui dormir. 4 horas da manhã eu acordo. O Senhor me dando outra palavra. Eu digo, eita, para complementar, ele disse, não, aquela dali foi tu que escreveu. Essa aqui eu que estou te falando. Eu disse, mas ontem? Disse, não, ontem você escreveu, um dia você usa num livro, numa coisa. Essa aqui é a que eu quero que você pregue amanhã. Aí eu disse, mas eu não... Eu disse, então, 7 linhas, anota aí. Aí quando o Maurício acordou, eu disse, Maurício, eu fui dormir aquela hora ontem e Deus me deu uma palavra hoje. Ela disse, qual foi a palavra? O Senhor me disse que a gente precisa se converter. Ele falou, eu disse, eu vou pregar sobre Jó. Aí ela disse, sobre Jó? Eu disse, é. Porque, gente, quando Deus falou para mim assim, eu quero falar sobre Jó. Na hora do espadeiro, eu disse, de novo? É muito sofrimento, Senhor. Ele disse, não quero falar sobre sofrimento, não. Ele disse, eu quero falar sobre o quê? Eu disse, eu quero falar sobre a alegria. Porque a questão não é o estado. A questão é o fruto. O que foi que eu gerei no coração de Jó? Aí eu digo, Senhor, então flua. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Aí Deus disse assim para mim, ó, filho, eu não chamo ninguém para promover. Eu disse, mas como assim? Ele disse, eu não chamo ninguém para promover. E eu comecei a me lembrar do início do livro de Jó. Porque o livro de Jó começa com o currículo de Jó, né? O capítulo 1, gente, é tipo assim, quem era Jó? Jó, maravilhoso, né? Tipo assim, rico. Tinha boi, vaca, jumento, plantações, filhos, a esposa maravilhosa. Ele fazia festa, fazia churrascão. O texto diz que ele fazia festa e ainda chamava as 3 irmãs. Aí quando terminava a festa, diz que ele mesmo decidia fazer um sacrifício para Deus, por se ventura algum dos filhos dele tivesse pensado em pecar, ele já queria fazer um sacrifício para garantir que não tinha pecado da família dele. Eu digo, meu Deus, que homem é este? Aí Deus, achando pouco, continua. Certa vez, os filhos de Deus chegaram à presença de Deus. Estavam dando uma volta pelo mundo. No meio dos filhos de Deus estava quem? Satanás. Capítulo 1 de Jó. No meio dos filhos de Deus estava Satanás. Aí o Senhor perguntou, estava fazendo o quê? Não com esse sotaque, né? Em hebraico. E Satanás disse, eu estava dando uma volta pelo mundo. Aí, ó, gente, isso não existe não. Olha o que acontece. Deus começa a pregar para o diabo sobre Jó. Tu tem noção do tipo de homem que a gente está falando? O cara era rico, bonito, tinha uma esposa top, um monte de filho, tinha criação, gado, era crente, fazia churrasco, chamava a família e ele bancava tudo, ainda fazia um culto para cancelar os pecados da família antes do pessoal pecar. Que homem é esse? É Jó. Aí no meio dos filhos de Deus chega Satanás.
E o Senhor pergunta: onde é que você estava? Eu estava dando uma volta pela terra. Aí o Senhor disse: você viu meu filho Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus. Aí o diabo disse: eu vi. Mas tendo tudo que ele tem, é muito fácil. Tendo as coisas que ele tem, é muito fácil. Ser crente com a geladeira cheia é muito fácil. Ser crente com um casamento top é muito fácil. Ser crente com o Senhor falando sim para as orações dele é muito fácil. Ser crente com os filhos saudáveis crescendo é a coisa mais fácil do mundo. Ser crente com a conta bancária cheia, até eu, Senhor, me converto de novo aqui. É muito fácil ser crente desse jeito. Agora assim, tira o que ele tem, para a gente ver o que é que acontece. Deixa eu matar aquele infeliz. Aí o Senhor diz assim: deixa eu te falar uma coisa. Desce até lá e eu vou te permitir. Eu vou te permitir tocar na vida de Jó. Pode tirar tudo que ele tem. Só tem uma coisa que você não tem autoridade para tirar, porque você não pode tocar nisso. É a vida dele. Aí vocês conhecem a história, né? Que reviravolta, minha gente. O coitado de Jó. Deixa eu falar uma coisa para você. E guarde isso no seu coração, por favor. O fato de estar tudo bem na sua vida, de estar tudo certo, não significa que você está no centro da vontade de Deus. O fato das coisas estarem muito bem, de parecer que você é muito abençoado, não significa que você está pronto para ser quem Deus quer que você seja. E deixa eu te falar outra coisa. O fato de você estar quebrado, todo lascado, passando por tribulação, dificuldade, não significa que você não presta para Deus e que você não é um homem ou uma mulher abençoada. Pare de usar a régua desse mundo para tentar dizer qual o tamanho de Deus na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele não habita em santuários construídos pelas mãos dos homens. Isso não tem a ver com erguer uma igreja. Isso tem a ver com aquilo que eu e você construímos, fazemos, dissemos e falamos: foi Deus quem deu. Irmãos, existem homens no mundo que são bilionários e não foi Deus que deu o dinheiro a eles. Não foi. Existem homens no mundo que são paupérrimos, que vivem em condição de vida assim: poxa vida, como é que essa pessoa... Mas pergunta se ele quer sair do lugar que ele mora, da cidade dele, para morar em outro lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque quem encontrou Jesus não está mais procurando outro lugar para se mudar. Quem encontrou Jesus numa cabana não tem mais sonhos por palácios. Quem encontrou Jesus numa casinha simples não está mais procurando Jesus em lugares luxuosos. E escute, porque isso também é importante dizer: Jesus também ama as pessoas que são muito ricas. Eu posso ouvir um amém? Ele ama e Ele quer tocar e usar essas pessoas também. Amém? Tem pessoas que são muito ricas, que têm muita condição, que têm helicóptero, que têm casa em outros países, que são humildes, cheias do Espírito Santo. E tem homens que andam tipo: coitado, oh meu Deus, oh eu sou muito, oh minha vida, eu estou aqui, oh, servindo os pobres e necessitados. E é uma peste de arrogante. Porque, irmãos, não confunda. A minha performance não impressiona o coração de Deus. A única coisa que agrada o coração de Deus em mim e você se chama obediência. Eu posso ouvir um amém? E essa obediência, ela só está condicionada a uma coisa: estar e andar no centro da vontade de Deus.
O chamado de Jesus para mim não é: vem que eu vou te honrar. Você já viu gente dizendo: não, vou perseverar, pastor, porque um dia Deus vai me honrar. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que disse: não, pastor, porque eu tenho uma palavra e eu sei que um dia Deus vai me honrar. A pessoa em lágrimas, eu disse: querido, Ele já te honrou. Já, pastor, o senhor me vê ministrando? Eu disse: não. Mas e a honra? Eu disse: Ele te salvou do quinto dos infernos. Essa é a honra. A gente estava destinado à perdição eterna, e Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você naquele madeiro. Ele se fez maldito por nós, para que o caminho fosse aberto e encontrássemos redenção. Essa é a nossa conquista, essa é a nossa vitória, meus irmãos. Não existe glória maior para o homem do que saber que um dia ouviremos da boca de Jesus: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Esse é o nosso sucesso, é isso. Nada nesse mundo é maior do que isso. Sabe que a gente se frustra? Sabe por que eu me frustro? Você se frustra? Porque a gente ainda é carnal demais. Porque a gente precisa ser cirandado ainda muito pelo capeta. Você sabe por que é que o diabo tem um apelido de cão? Você sabe? Esse é um termo que foi cunhado na Idade Média pelos pais da igreja, porque diz que o diabo, ele é o cão de Deus. Ele só faz o que Deus manda, como um cão adestrado, que o dono diz: rola e ele rola, dá a pata e ele dá. E eles usavam justamente o texto de Jó, quando Deus disse: você vai tocar a vida de Jó, porque eu quero refinar Jó, e você, como um cão, vai adestradamente trabalhar para mim. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos: o diabo, ele pode até te tocar, ele pode até tocar na sua vida, mas ele só vai ter o seu coração se você aceitar as ofertas dele. Porque você tem alguém que chegou para te tocar primeiro, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então, por favor, isso se trata do lugar em que o nosso coração está. O Evangelho não é adequação, o Evangelho é renúncia, amém? Se alguém deseja me seguir, negue-se a si, tome a sua, e só então me siga. Eu preciso realinhar o meu destino para ajustar com a vontade de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Jó. Porque se você ler os 42 capítulos do livro de Jó, o capítulo 1 é uma propaganda top. Jó é maravilhoso, Jó é top, Jó é isso, Jó é incrível, Jó é maravilhoso, Jó é sensacional, Jó fez isso, Jó fez aquilo. Lá vem um capeta no meio dos filhos de Deus. Está vendo, meu servo Jó, servo bom e fiel, comprometido, é isso, é aquilo, tal. Então toca. Gente, a partir do capítulo 2, a vida de Jó vira de cabeça para baixo. Ele perde tudo. Morrem os filhos, morrem as filhas, morrem os animais. Ele perde o dinheiro. O cabo pega uma lepra. Ele fica com um caco de telha se raspando por causa da dor. A mulher dele amaldiçoa esse Deus e morre. E tem gente que fica dizendo: a mulher do diabo, é cheia do inimigo, a mulher estava possuída por um demônio. Gente, imagina uma esposa que ama um marido, vendo um marido numa condição daquela, sem saber o que fazer. Porque qual foi o pecado que Jó cometeu? Porque entenda uma coisa, diga assim comigo: Deus, diga com fé, diga: Deus só disciplina, corrige, ajusta quem Ele ama. Jó não estava sendo punido, Jó estava sendo ajustado. Mas a gente tem uma cultura que a gente acha que quando está sendo ajustado por Deus, a gente chama de punição. Tem muita coisa que é a mão de Deus pesando na nossa vida, e a gente está achando que é o diabo. Muitos de nós queremos dar ao diabo a assinatura de uma obra que é Deus que está fazendo na minha e na sua vida. Meu irmão, se a sua vida pertence a Deus,
descansa e passa pela dor, chora o que tem de chorar, reclama o que tem de reclamar, mas confia, porque processo tem começo, meio e fim, e Deus tem o melhor para você, meu amigo. Aí fica, por quê? Meu Deus, porque comigo? Porque eu? Porque só comigo? Porque só acontece com você mesmo. Porque você tem que se converter mais. E quando você se converter, o que é que você vai fazer? Vou na internet vender um curso, como se converter, por R$ 99,90. Não! Quando você se converter, vá e ajude os que não se converteram a se converter também. É isso que a palavra ensina, amém? Irmãos, sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Eu só não consigo ajudar um tipo de pessoa: aquele que rejeita o meu cuidado. Esse eu não consigo ajudar. Aí esse aí eu entrego para Deus e digo: Senhor, toma que o filho é teu. Quando você dá direções e as direções são rejeitadas, aí você não tem o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia está cheia de direções para mudar a minha e a sua vida. E se você quiser ajustar a sua vida, você pode começar a fazer isso hoje. Eu posso ouvir um amém? Mas irmão, eu não vou aqui ficar mentindo para você, dizendo que vai vir um anjo e vai tirar a tua dor. Não vai doer, meu amigo. Vai doer. Talvez até piore a situação. Mas pastor, você está rogando uma praga? Não. Eu só não vou te prometer coisas que a Bíblia não promete. Eu não vou chegar aqui e dizer para você: porque a tua vitória eu estou vendo você com a chave na mão. Não, talvez você perca até a casa que tem. Porque às vezes Deus quer te ensinar que você tem que ser a casa dele, meu amigo, o lugar da habitação dele. Deus teve que tirar tudo de Jó, para que Jó descobrisse que Deus era tudo que ele tinha, para mudar o coração de Jó. Porque Jó havia ouvido falar de Deus. O nosso destino, escute isso, guarde isso no seu coração. O nosso destino é um plano de Deus e não uma imposição. Eu não vou aqui discorrer sobre isso, mas a gente escuta muito, né? Fulano, uma vez uma pessoa veio falar comigo e disse: pastor, eu estou pensando em congregar aqui na fonte. Eu disse: rapaz, mas eu queria saber antes do senhor uma coisa muito importante. Eu disse: o que? Eu disse: o senhor é calvinista ou arminiano? Eu disse: o que é que você acha? Ele disse: eu acho que você é calvinista. Eu disse: se eu disser que não sou? Ele disse: eu vou ficar muito surpreso. Aí eu disse assim: eu não sou arminiano. Ela: meu Deus, graças a Deus. Eu disse: nem calvinista. Ela: escute o que eu vou lhe dizer. Você sabe o que significa predestino? Sabe o que significa predestino? Predestino é você dar destino a alguma coisa. Amém? Vou lhe explicar o que é um predestino. Quando eu viajo para o Horto do Salitre, lá da Bahia, quando eu saio daqui e coloco no mapa, no GPS, o GPS me dá um predestino. Nesse predestino, ele me dá uma rota, e eu vou seguir nessa rota. Se no meio do caminho tiver alguma situação que faça com que aquela rota se torne ruim, a pista foi fechada, choveu, teve um acidente, ele recalcula a rota e me dá um outro destino. E esse destino altera o caminho, mas me faz chegar no mesmo destino. Estão me entendendo? Por quê? Porque eu me mantive fiel à rota que foi traçada. Por quê? Porque o meu destino é chegar lá no Horto do Salitre. Veja, a minha caminhada cristã, ela me propõe um destino. E que destino é esse? Quando nós nascemos num lugar que se chama pecado original.
O que é o pecado original? É um lugar onde eu e você, a gente já nasceu condenado. A gente já nasceu perdido. A depravação do homem, caiu lá no jardim, o homem está separado de Deus, deu errado. Vem Jesus e nos oferta uma chance. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. João 3,16, texto áureo da nossa fé, não é? Mas quem é essa pessoa que não perece? É todo mundo? É aquele que nele? Então, há um destino. Qual o destino? Se a minha vida deliberadamente está fora de Cristo, o meu destino é o inferno. Estou lascado. Se eu escolho, se eu decido tomar esse caminho, isso significa que nesse lugar Deus tem um destino para mim. E o que vai acontecer nesse lugar? Eu não sei. Eu sei onde eu vou chegar. E esse lugar que eu vou chegar é o lugar da minha salvação. Amém? O que vai acontecer no caminho depende das minhas escolhas e das minhas atitudes, das minhas semeaduras e das minhas colheitas. Todo mundo está me entendendo? Se não tiver hora que Deus revela para você. Então tem muitas coisas no meio do meu caminho que eu posso deixar de viver, que Deus queria que eu vivesse. Por quê? Porque eu não fui obediente, porque eu não fui leal, porque eu não fui fiel à vontade do Senhor. Ah, então eu estou ferrado. Não, Deus vai recalcular uma rota, e você precisa andar na rota nova, que vai lhe levar ao destino, que é Cristo, é a sua salvação. O que acontece é que tem pessoas que estão mais apegadas à rota do que ao destino, e não conseguem entender que precisam aceitar a nova rota para poder chegar no destino. E tem muitos que estão parados na via interditada, porque não vão conseguir mais passar pelo lugar parado, que não vai mais abrir fluxo, enquanto Deus tem uma rota nova para você. A minha oração nessa noite é: por favor, esteja atento às novas rotas que Deus tem para a sua vida, mas o destino é o mesmo, Jesus, a nossa esperança da glória. Amém? Eu preciso voltar para esse lugar. Pastor, e onde é que entra aí o meu livre-arbítrio? A minha capacidade de escolher? Deixa eu falar para você. Eu prefiro utilizar o termo livre-agência do que livre-arbítrio. Eu vou lhe explicar por quê. Se eu quiser levantar meu pé direito agora, eu posso levantar, sim ou não? Eu quis levantar. Se eu quiser fazer um joinha para vocês com a minha mão esquerda, eu posso fazer sim ou não? Posso. Sim ou não? Posso. Muito bem. Se eu quiser voar aqui dentro, eu posso sim ou não? Por que não? Por que não? E onde é que fica o meu livre-arbítrio? Não, pastor, isso foi muito drástico. Então vamos trazer para a nossa fé. Se eu quiser falar assim: Jesus, eu te amo, eu posso falar sim ou não? Jesus, eu te amo de novo. Não falei? Se eu quiser falar que eu odeio o pecado, eu posso falar sim ou não? Mas se eu falar assim: eu não vou pecar nunca mais até morrer, eu vou pecar ou não? Vou. E meu livre-arbítrio? Lembra da primeira condição? Há uma rota, há um caminho. Esse caminho é de um homem imperfeito, dentro de um caminho perfeito, que me leva a um destino perfeito. Por isso Jesus disse: eu sou o, e ninguém vai ao Pai se não for através. Então, meus amigos, não é na força do nosso braço, não é pelas nossas habilidades, não é pelas palavras que recebemos ou que entregamos, é por Jesus, aquele que está em Cristo. Esse é uma nova criação. As coisas velhas ficaram, eis que tudo se fez. E esse é o Evangelho.
Não há mistério. O nosso destino é um plano de Deus e não uma imposição, é um convite e não uma obrigação. E planos precisam ser executados para que se tornem realidades. Amém? Então, irmãos, você pode receber muitas palavras, mas se você não se mover na direção delas, você não vai viver nenhuma delas na sua vida. Todas as vezes quando a gente termina nossa reunião aqui no domingo à noite, pelo menos quando eu estou pregando, eu sempre gosto de declarar assim, ó: que vivamos a verdade das Escrituras, até que em nós ela seja uma realidade. Por quê? Tudo que está na Bíblia é verdade, sim ou não? Mas tudo que está na Bíblia, para ser uma verdade em mim, eu preciso viver, para que se torne uma realidade. Então eu só posso tornar realidade em mim a verdade da Bíblia, se eu viver a verdade da Bíblia em mim como uma realidade. Então, irmãos, discurso, qualquer pessoa de boa oratória pode fazer. O que nós precisamos é viver de maneira bela aquilo que muitas vezes falamos com tanta beleza. Essa é a beleza do Evangelho. Homens que precisam falar menos e viver mais para a glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? O Senhor nos ajude a andar nessa verdade. O nosso destino é um plano de Deus, mas também é uma responsabilidade nossa. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Diga assim: o nosso destino é um plano de Deus, mas também é uma responsabilidade nossa. Veja o que a palavra diz em 1 de Pedro capítulo 5, verso 10. O mesmo Pedro que foi peneirado. 1 de Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. 2 de Pedro 1,10, o mesmo Pedrão. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Há uma responsabilidade naquilo que dizemos viver. Há uma responsabilidade nas coisas que Deus me confiou. O nosso sucesso, repito isso, o nosso sucesso de agora não significa estar no centro da vontade de Deus. A nossa tribulação também não significa que não estamos no caminho certo. Nós não podemos confundir vontade nossa com o destino de Deus. Lembra do que fala o autor de Provérbios? Um texto que muitos conhecem, que a gente tem guardado no nosso coração. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de quem? Então entenda, os nossos planos nunca irão vencer os propósitos de Deus. Os seus planos, eles podem ser vividos sem o Senhor, e aí você vai ter a sua vida. Mas se você quer viver o seu propósito em Deus, você vai ter que trocar os seus planos pela vontade dEle. E isso não é para quem se adequa, isso é para quem se converte. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? E eu quero encerrar essa mensagem falando sobre o nosso amigo Jó. Porque esse homem passa por todos esses processos de perder todas as coisas, de ouvir a sua esposa praguejar contra ele. Se você ler o texto sagrado, você vai perceber os amigos de Jó vindo ao encontro dele e tentando dizer: Jó, tu fez alguma coisa de errado, cara. Confessa o teu pecado, fala o que foi que tu fez logo. Abre teu coração, tem que ter alguma coisa errada. E Jó está dizendo: gente, eu não fiz nada de errado não. Eu não cometi nenhum pecado, eu não traí minha mulher, eu não fiz feitiçaria,
eu não servi falsos deuses. Cara, não, você tem que ter feito. Você deve ter feito alguma coisa de errado. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem a tendência de acreditar que Deus ele só corrige o homem errado, que Deus só corrige a pessoa que está vivendo no pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a árvore que dá muito fruto, ela é podada. Para quê? Então, por favor, não julguem homens, porque você não está vendo frutos nele agora. Não julguem homens que um dia frutificaram e hoje estão sem frutos, porque é só um processo. Um dia você vai ver as folhas crescendo, reverdecendo, e os frutos brotando outra vez. E vocês, homens cortados, quando vocês estiverem com frutos outra vez, não esqueçam como foi doloroso ser podado. Não esqueçam de como foi necessário aprender a ser humilde. Não esqueçam, porque nós esquecemos muito rápido do tempo da correção, quando chega o tempo da bonança. E esse é o problema do imaturo. O imaturo é como uma criança. A criança, quando você, geralmente, né, pelo menos na minha época era assim, o meu pai e a minha mãe tinham um incentivo, né? Chegava no final do ano e dizia assim: se você passar de ano, eu lhe dou o seu presente. Quem aqui já recebeu esse incentivo maravilhoso? Que incentivo maravilhoso. Minha gente, era uma luta, era uma batalha. Quem aqui já foi para recuperação na escola? Eita Jesus. Prova final. Misericórdia. Prova final, minha gente. Eu já fui professor. Deus me perdoe. Uma das melhores coisas do mundo, gente, é você chegar na prova final e ver aqueles meninos o ano todinho, tudo arrogante, bem humilde. Oi, professor, tudo em paz? O que foi que houve? Menino, o que foi que aconteceu? Que batismo de humildade foi essa? Professor, tudo bem? Chega cedo na escola de farda, arrumado, leva até estojo, abre o estojo, tira a caneta. Tu tem caneta? Ai, professor, você acha que eu passo? E quer matar do coração, passa do lado da prova e fala assim, ó. O que foi, professor? O que foi? Não posso falar, né? Eita, como era bom. Deus me perdoe, mas era bom, Senhor. Tu sabes. Meu coração mau. Tu sabes. A gente está ali naquele momento de avaliação. Por quê? Porque a gente só quer uma coisa: ser aprovado. Não é isso? Depois que foi aprovado, ganhou o presente, passou de ano, aí começa o novo ano letivo. O peste volta pior do que era no outro ano. Parece que vem uma casta pior. Sabe quando a Bíblia diz que o demônio saiu, deu uma volta no mundo, aí voltando, achando a casa limpa, ele entra com outros 70. O infeliz vem pior do que era. O que é que acontece no outro ano? Prova final de novo. Chega lá, está lá ele, Frei Damião. Pode falar, Frei Damião? Meu Deus. Ô Senhor, me ajuda. Perdão. Chega lá, está lá a criatura de novo. Gente, nós somos do mesmo jeito. A gente é do mesmo jeito, aquele aluno infeliz da escola, aquele peste que a gente passa na prova. Do mesmo jeito. Quando o negócio aperta, a gente fica tão crente. A gente chega na igreja 5 horas da tarde para acompanhar o ensaio da música, já está chorando. O menino afinando o violão.
Eita Deus. Passa a fumaça aqui na luz. Eu vi um anjo, meu Deus. Eu vi um anjo, Senhor. Era só a fumaça passando na luz. Como a gente fica crente? É versículo da Bíblia no Instagram, é lendo a palavra, é comprando. Meu Deus, como é que fica em casa? Meu Deus, chama todo mundo para orar, campanha de oração, tudo que é culto que a igreja a gente está. Conseguiu o que quer, ajeitou o casamento, encontrou o emprego, peste. Primeira coisa que faz: para de ir para a igreja, para de orar, para de ler a palavra, vai para o mundo de forma mundana. Ainda diz assim: Jesus está no meu coração. Isso é religiosidade. Sabe por quê? Porque você nunca se converteu, você só se adequou. Mas olha o que acontece na vida de Jó. Capítulo 42. A música pode subir. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Antes, o meu ouvir, eu te ouvia, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que ele está dizendo é: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, eu sabia da tua fama, eu sabia o que você era capaz de fazer. Mas hoje, depois de passar por sofrimento, por luta, por perseguição, por doença, os meus olhos se abriram, e hoje eu consigo te ver. Irmãos, não seja satisfeito em saber quem é Jesus e o que Ele pode fazer. Busque-o até que os seus olhos encontrem os olhos dele. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Escuta o que eu vou lhe falar. Preste atenção aqui em mim, por favor. A palavra diz que o corpo de Jó foi tomado por uma lepra. Ele ficou coberto de feridas. E você sabe que na palavra de Deus a lepra, ela significa impureza. E homens leprosos, eles eram retirados do convívio das pessoas, eles eram afastados. Quando Jó é afastado, ele fica num canto. A sua esposa mantém contato visual com ele, está falando com ele de longe. A palavra faz questão de dizer que ele usava um caco de telha para ficar coçando as feridas. E sabe por que ele coçava as feridas? Porque aquilo trazia uma espécie de alívio para a dor dele. O que foi que ele perdeu? O que foi retirado dele? Os seus bens, os seus filhos, o seu dinheiro, a sua fama. Tudo isso é algo que você guarda dentro da sua casa. E o que a telha representa? A cobertura, o lugar onde você guarda tudo isso. O problema de muitos de nós, irmãos, é que mesmo no meio do sofrimento,
a gente continua com cacos de coisas que Deus já quis arrancar da nossa vida, porque Ele quer trocar tudo, porque de alguma maneira os cacos ainda ficam trazendo alívio para as suas carências, para as suas mazelas. Muitos de nós estamos com um caco de telha coçando as nossas feridas, enquanto que a gente precisa de um remédio de Deus sobre a nossa dor. Muitos de nós estamos procurando um alívio para a nossa dor, enquanto que o Senhor quer uma cura para nós. Sabe por quê, irmãos? Escuta o que eu vou lhe dizer. Muitos, quando vão procurar um tratamento convencional, dentro de um contexto científico psíquico, eles vão ouvir assim: olha, essa é a sua forma de ser, você é assim mesmo. Então o tratamento é para que você se aceite, ou seja, se adeque, aceite quem você é, aceite as suas falhas, aceite esse tipo de vida que você leva e que você acha errado. Isso é adequação. Jesus não. Jesus não propõe uma adequação para a nossa mente. Jesus propõe uma mudança. E não vos conformeis com este século, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis e comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amigos, vamos ser peneirados muitas vezes. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos converter muitas áreas da nossa vida. Amém? E quando nos convertermos, por favor, leve remédio e leve o caminho de cura para outros.